Bom momento, pessoal. Vamos hoje para a nossa segunda aula de História da África, que a gente vai falar da história dos conceitos, um pouquinho metodologia, vamos falar um pouquinho de eurocentrismo também. Pessoal, essa aula está sendo postada com algumas horas de atraso, peço desculpas que eu me enrolei aqui, e também que, na verdade, essa aula era para ser de 2 semanas atrás, né? Aí a gente teve um problema e não deu para postar, então nós estamos atrasando o cronograma um pouquinho para postar essa segunda aula agora, né? Vamos ver se a gente consegue depois correr atrás e encaixar tudo no final, tá bom? Turma, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa falar um pouquinho, que é uma discussão que já rolou ali no nosso mural, lá do sala de aula, lá do nosso Google Classroom, é um pouco sobre o tempo histórico, né? Então, essa é uma primeira questão de método que eu gostaria de tratar com vocês. Quando a gente fala que, por exemplo, a humanidade se originou na África, né? A espécie humana, o Homo sapiens, é importante ter ideia do tempo histórico que a gente está falando. Então, falar da história da espécie humana é muito diferente de falar da cultura, da história da cultura ou dos povos africanos, entendeu? Porque os povos já têm a ver com cultura, né? Então, são escalas de tempo diferentes. Então, perceba, o planeta Terra ele tem uma história de 4,5 bilhões de anos, né? Então, o tempo histórico geológico, tá certo, da Terra, ele corre muito mais devagar. Quando a gente fala, existem mudanças, né? A Terra evolui, a Terra ela tem sua história. Mas essa é uma história que ela demora mais tempo para acontecer. Ela está medida em uma escala diferente, tá certo? Que é a escala dos bilhões de anos. Mesma coisa a história da vida, né? Então, os primeiros micro-organismos lá atrás têm origem há 3,5 bilhões de anos atrás, tá certo? Isso aqui não é nem vida, que a gente está falando de animais, plantas, vertebrados, tá certo? A gente está falando de uma vida microscópica, né? A história dos animais, ela tem 665 milhões de anos. Então, olha como muda a escala, né? Então, a história dos animais, ela é um grão de areia na história da Terra, que é um grão de areia na história do universo. Percebam, isso é importante, né? A história do Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela tem 250 a 350 mil anos, não se sabe ao certo, tem várias hipóteses, né? Sobre a origem, né, do primeiro Homo sapiens. Então, é uma história muito mais recente, tudo bem, do que a história da vida, que a história dos animais, né? E quando a gente fala da história da espécie, é justamente essa discussão que teve lá no mural, ela é diferente da história, quando eu coloquei o exemplo da agricultura, porque é um marco importante na história da cultura, né? Então, na verdade, há 50 mil anos atrás, a gente começa a falar que os Homo sapiens, que tem uma história de 350 mil anos, há 50 mil anos atrás ele começou a se comportar de uma forma mais ou menos parecida com o Homo sapiens moderno. Então, é daí que ele começa a fazer artefatos de pedra, né, ferramentas, tem a descoberta, o controle do fogo, né, o desenvolvimento da fala, né, comunicação, tá certo? Então, é a história do comportamento moderno. E a agricultura é mais recente, então ela tem 10 mil anos de história. E é a partir da agricultura que se formam os primeiros estados, né, os primeiros povos, tudo bem? Então, quando a gente fala da agricultura, a gente está falando um pouco da cultura também, né? Ou, pelo menos 50 mil anos atrás, a gente está falando da cultura, que é esse comportamento moderno, né? Então, assim, dizer que surgiu, né, há 350 mil anos atrás, surgiu o Homo sapiens na África, a gente está dizendo que surgiu naquele território ali, mas ele começa a ser conhecido por África muito tempo depois, né? Os povos começam a se formar muito tempo depois, e o conceito de África que a gente vai tratar hoje, ele começa a se formar há 2.500 anos atrás, né? Então, surgiu sim no território onde compreende a África o Homo sapiens, mas o território que esse território ele não era compreendido enquanto tal, né? A humanidade começou a conhecer esse território através do nome África há 2.500 anos atrás, ou seja, muito tempo depois. E a gente vai ver que nem era o mesmo conceito de África que tem hoje. Tudo bem? E aí tem a questão sobre a história do racismo, que isso também foi tratado, né? Então, também tem uma divergência, assim, entre os autores na literatura, né? Que a gente chama. Então, alguns acham que o racismo é um fenômeno muito antigo, até mais que 2.500 anos atrás, que eu coloquei aí, né? Que é um fenômeno que acompanha a humanidade desde lá atrás, e outros pensam que a humanidade lá atrás ela tinha preconceitos, ela tinha guerras, tinha lutas, mas não tinha o racismo, não tinha o conceito de raça.
e que esse conceito ele começa a surgir com o colonialismo europeu a partir de 500 anos atrás, quando os europeus começam a colonizar os outros povos, sobretudo na África, na América, nas Américas, né? Os povos indígenas e também na Ásia. Eu, particularmente, sou favorável a essa segunda corrente, tá certo? Eu acho que o conceito de raça e, portanto, de racismo, ele surge a partir do colonialismo. Então, mais ou menos há 500 anos atrás, tá? Nós vamos ver isso aí um pouquinho hoje também. Aqui. Então, um pouco para falar disso que a gente estava falando, né, do surgimento da humanidade, mas aqui tem a marca de 200 mil anos atrás, na África, né? Na verdade, tem a hipótese mais forte hoje é que assim, a gente tem fósseis humanos em toda essa parte aqui seria, agora o vermelho ficou em cima do vermelho, ficou difícil, mas a costa oriental da África, tá certo? Então, antigamente se achava que surgiu na Etiópia, né, o Homo sapiens, também no Quênia, que fica mais ou menos aqui, mas a hipótese mais forte é que tem fósseis tanto no Quênia quanto na região da África do Sul aqui. Então, está mais ou menos nesse campo, né? E aí depois ele vai se espalhando tanto para o restante do que a gente hoje conhece como continente africano, né? Como aqui, ó, cruza aqui, ó, esse aqui é onde hoje está o canal do Suez, né? Não tinha um canal na época, então é o Istmo de Suez, para a Península Arábica 100 mil anos atrás, né? Aí 70 mil anos começa a se espalhar pela Ásia Meridional, aqui o sul da Ásia, 40 mil Europa, tá certo? Aí ele vem para cá, ó, tinha uma glaciação, então ele consegue atravessar aqui, né? Isso aqui estava... A glaciação era o seguinte, gente, não era que estava coberto de gelo essa região e as pessoas andaram pelo gelo. É que como tinha muito gelo, aí o nível do mar era menor, né? Hoje a gente fala derretimento das calotas polares e do aumento do nível do mar. Antes, na glaciação, como tinha mais gelo, então o nível do mar era mais baixo. Então isso aqui era terra, na verdade, tinha uma ponte terrestre que ele foi até onde hoje é a Austrália, né? Também aqui o resto da Ásia, e a partir de 15 mil anos atrás ele cruzou o Estreito de Bering, também pelo mesmo motivo da glaciação, né? Então isso aqui era terra, começou a espalhar também pelas Américas, tá? Essa trajetória do espalhamento do Homo sapiens, né, da nossa espécie, do passado, né? Então aqui a gente está falando da história da espécie, né? Esse tempo histórico medido em centenas de milhares de anos, ou pelo menos, né, várias dezenas de milhares de anos, tudo bem? Esse é um diagrama que ele mostra um pouquinho que também não foi uma coisa assim, né, um sentido só, como as flechas indicam, assim. Por exemplo, foi da África para a Europa e daí... Não, teve sempre um vai e volta, né? Porque eram populações nômades e a gente está falando de centenas de milhares de anos. Então, isso aqui mostra a África, Europa meridional, né? Meridional tem a ver com o sul, tá certo? Então, o sul é meridional. Aqui também o sul da Ásia, Ásia meridional. Então, essas flechinhas, ele vai e volta, né? E tem vários cruzamentos e tal. Então, vai se misturando, né? E só no final aqui vai para o norte da Ásia, para o Pacífico, né? Aquelas ilhas do Pacífico, para as Américas, que a gente viu, né? Então, isso aqui é um mapa do fluxo genético, tá? Vamos falar, então, um pouquinho dos sentidos que a gente atribui à palavra África, e também à Ásia e Europa. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho também da história da Europa, da Ásia, né? Mas principalmente da Europa, porque o conceito de África e de Ásia e de América são conceitos também que o eurocentrismo, a nossa história eurocêntrica, né? Que ela é centrada na Europa, ela é feita a partir da Europa, tá certo? Isso já é uma crítica à nossa história, como ela é feita. Então, ela formou esses conceitos a partir da alteridade, né? Então, a África, a Ásia, é o que não é a Europa, né? Então, é uma história que se senta na Europa e, a partir daí, ela define o outro, a alteridade, alter, de outro, né? Então, ela define a África, os africanos, como oposição ao que é europeu, né? E aí a gente precisa entender essa história eurocêntrica, né, vista a partir da Europa, do eurocentrismo, para entendê-la, para fazer a crítica dela, né? Para a gente ver a partir do outro lado, que é o nosso que a gente quer adotar, que é, sobretudo, a partir uma história situada a partir da África, mas situada também a partir do sul global, né, que é a América Latina, a Ásia, né, em oposição ao eurocentrismo, essa história eurocêntrica colonial, né? Então, a gente precisa passar também pelo que é esse eurocentrismo, essa definição que o europeu foi fazendo do outro, para a gente entender também qual é a posição desse outro, em oposição agora a esse europeu, né? A gente virar de ponta cabeça o eurocentrismo. Tá bem? Essa é a metodologia que eu gostaria de adotar com vocês, né? Antigamente, pessoal, o que a gente entende por continente africano era chamado de Líbia, né?
A África, ela não designava o continente, ela designava uma parte desse continente, uma parte do que era Líbia. Então, inverteu, né? Hoje, Líbia é um país que é uma parte da África. Mas, na época, Líbia designava todo o continente africano e a África era uma parte desse continente, né? Então, os gregos e os romanos designavam por Líbia, né? Só que eles também não conheciam a totalidade do continente, eles conheciam mais a parte norte, eles não tinham chegado lá na parte sul, né? Que o europeu foi descobrido depois. Então, veja, a história eurocêntrica, né? Descobrimento da América, descobriu o sul do continente africano. É o europeu falando, né? Que ele que descobriu. Só que para quem habitava lá, não, já conhecia, tá certo? Talvez ele não conhecesse a Europa. E, aliás, é onde a humanidade surgiu, né? Mas aí é outro tempo histórico. Então, quando a gente fala de humanidade, então, a humanidade conhecia o sul do continente africano, né? Mas não os povos europeus. Então, uma coisa é a história da espécie, outra coisa é a história dos povos. O povo europeu, ele não sabia que ele veio lá da África do Sul, que é a hipótese que a gente viu que é mais correta, né? Ele não conhecia a região da África do Sul. Né? Então, esse aqui é o mapa mais ou menos que eles conheciam, tá certo? O centro do mundo era o mar Mediterrâneo, o centro ó, isso aqui está centrado na Grécia, aqui na Ásia Menor, que é onde hoje é a Turquia, né? Que é essa região aqui, tá? Mas alguns mapas dessa época eles são feitos com o centro aqui também na Mesopotâmia, tudo bem? Era considerado o centro do mundo. Depois a Europa passa a ser o centro do mundo, com o colonialismo e o eurocentrismo. Né? Outra coisa é os chineses tinham outra percepção, colocava a China no centro do mundo, né? Inclusive até hoje que colocam. E tá certo, fazer uma história a partir da visão deles, não fazer uma história que nem a gente aqui no Brasil coloca o Brasil lá no cantinho do mapa e a Europa no centro. Entendeu? Por quê? Né? A gente adota essa história do centro. A China, inclusive o nome China, Zhongguo em chinês é o país do meio, né? O país do centro. Tudo bem? Então aqui é mais ou menos o que os gregos conheciam, eles não conheciam a parte lá da China, eles conheciam até a Índia, que é aqui, né? Então a Ásia, a Europa e a Líbia, que era a África, né? Mas é uma Líbia, ó, formato diferente, né? Porque ela não vai lá até a parte sul, que eles não conheciam. Né? O Nilo, olha só a trajetória do Nilo. Eles achavam que o Nilo nascia aqui no Atlas, que é essa cadeia de montanhas no Atlas, que é onde hoje está o Marrocos. Né? Na verdade, ele nasce mais lá para o sul. Né? Ele não tem essa trajetória aqui. Ele vem de baixo. De baixo não, do sul, né? Lá do Quênia, Uganda, né? Vamos lá. Então, vamos falar da história do conceito África. Afri, esse prefixo Afri, era a designação dos habitantes dos territórios a oeste do Nilo, né? Eles eram ancestrais dos atuais berberes, que era justamente onde hoje está a Líbia, a Argélia, outros países, né? Então, a África não era propriamente, o Egito não era a África, entendeu? Era mais a oeste do Nilo, que é onde está o Egito, né? Em 146, né, na Terceira Guerra Púnica, depois de Cristo, os romanos conquistam Cartago, que é uma cidade importantíssima do norte da África, né? Onde hoje é a Tunísia, e transforma essa cidade na capital da província que eles dão o nome de África. Né? Então, eles já designavam como África os habitantes, o continente era a Líbia, África eram os habitantes, e África era o lugar onde estão esses habitantes. Né? Que é uma coisa na língua latina, que é a língua dos romanos, é coisa comum, colocar esse Ica, né? Então, Gálica é dos gauleses. Né? Então, a África está a oeste do Egito, enquanto a Ásia era usada em referência à Anatólia, que é na atual Turquia, né, ou Ásia Menor, e as terras a leste do Egito. Né? E o Ptolomeu, que inclusive é africano, porque ele é romano, né, mas ele é dessa província aí da África, lá de Cartago e tal. Né? Não, o egípcio, um dos dois, esqueci agora. Depois a gente confirma. Né? Mas ele viveu aí de 85 a 165 depois de Cristo, ele é um geógrafo, um astrônomo muito importante. E ele marca o Istmo de Suez, né, e o Mar Vermelho como a divisa entre a África e a Ásia, que é onde está até hoje, tudo bem? Onde divide a África e a Ásia é o Mar Vermelho e o Istmo de Suez, que é parte do Egito. O Egito é um país que tem uma parte asiática, né, que é a leste do Canal de Suez, né, que é essa península de Suez. Daí, né, nós vamos entrar isso em mais detalhe agora, mas ó, do século V ao século XV tinha o Império Romano do Oriente, que era também conhecido como Império Bizantino, né, o povo bizantino, e também os árabes, né, que eles, né, o primeiro império do Oriente, que é o bizantino, ele conquista a província lá da África,
e depois os árabes conquistando os bizantinos, né? Isso durante esses 10 séculos aí. E mantém o termo, né? Em árabe é Ifriqiya, né? Do século 6 ao 15, lentamente a Europa, nós vamos ver isso agora em detalhe, tá? A Europa ela vai se opondo à África, né? E à Ásia, né? Que são regiões muçulmanas, tá? Então, pela primeira vez, vai se construindo essa oposição, né? Porque, veja, para os romanos, a África era uma província, né? Eles não estavam situados na Europa por oposição à África, não tinha isso, né? E aí depois vai se construindo essa oposição, né? E dos séculos XV em diante, os europeus eles vão conhecendo aquilo que eu falei, né? Vão descobrindo o restante do continente e o termo que designava aquela região, né? Passou, designava uma província, depois passou a designar tudo que é a oeste do Istmo de Suez, né? Através do Ptolomeu. Só que isso não era o continente inteiro, porque eles não conheciam o continente inteiro, eles vão começando a conhecer o continente e a África vai se tornando tudo aquilo lá. Então, não só o norte da África, mas todo o continente de norte a sul, tá certo? Até a África do Sul. É. Os gregos, pessoal, vamos ver aqui o primeiro e mais antigo sentido de Europa, África e Ásia, né? Tá aqui um mapa de parte da Grécia e de suas colônias, né? A Grécia não ficava só onde hoje é o país Grécia, mas também na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, tá certo? Que é a Ásia Menor seria essa região aqui no meio, né? E aí a península aqui é da Anatólia, né? Tudo tem a ver com essa região. Tá? Então esse aqui era o mundo grego mais ou menos. Então vocês vejam só que a Ásia ela era parte da Grécia, tá? A Grécia tinha várias colônias aqui nessa região da Ásia Menor, da Anatólia, que era o continente da Ásia, né? O termo Ásia designava isso. E Europa ele ficava aqui além do mundo grego, né? Então, a Europa, para os gregos, ele era o bárbaro, ele era o não grego, tá certo? O incivilizado. Era uma Europa, tinha oposição à Grécia. A Grécia estava em oposição à Europa, em oposição à helenicidade, né? Helênico tem a ver com Grécia, é o termo que tem a ver. Então, Europa ela estava designando os povos bárbaros, que eram os povos não gregos. O grego ele se via como civilizado, urbano, político, né? Tinha democracia grega, política. E o bárbaro era o incivilizado a norte, que era a Europa, né? Que eram povos que não tinham desenvolvido essas instituições políticas, jurídicas que a Grécia tinha, certo? Eram povos que viviam num sistema mais primitivo, né? Então, a Ásia era uma província da Anatólia, né? E nada mais, tudo bem? Os romanos, eles herdam dos gregos essa designação, então, Europa, aqueles povos germânicos do norte, incivilizados, né? E também o que a gente viu agora da província da África e a província da Ásia, que era na Anatólia, né? E aí vocês sabem que em 395 depois de Cristo, o Império Romano ele se divide em Império do Ocidente e do Oriente, né? Tá aqui a divisão verde é o Império do Ocidente, com capital em Roma, e o laranja é o Império do Oriente, com capital aqui, ó, em Bizâncio. Depois passa a se chamar Constantinopla, né? Roma está aqui. Bom. Aí, o primeiro conceito de ocidental oriental ele tem a ver com essa divisão, né? Então, o ocidental era o Império Romano Latino. Latino é do Lácio, que é a região de Roma. Falava latim, né? E esse era o império que continha a província da África. Então, aqui, ó. Tá? Era a província da África, nessa região aqui, ao sul do Mediterrâneo. Enquanto que o oriental era o Império Romano Helenista, grego. Então, esse Império Romano do Oriente, ele era um império culturalmente grego, não era latino, entendeu? Ele era tão romano quanto o outro, mas a cultura dele era helênica, ela era mais grega, certo? Então tinha muito intercâmbio entre essas duas culturas. Os romanos conquistaram a Grécia, mas eles não latinizaram a Grécia. Então o Império Romano do Oriente ele fica helênico, ele não fica latino, né? Capital aqui em Constantinopla era o centro do mundo grego, né? O oriental tinha a ver com grego. A Ásia, então, ela é parte do Império Oriental, enquanto a África é parte do Império Ocidental. Então, veja como a oposição ela vai mudando, né, ao longo da história. E o Egito, aqui, ele é parte do Oriente, ó, parte da parte oriental, não propriamente da África, porque a arte é o Ocidente aqui, ó, né? E não há conceito relevante de Europa, nessa época. Não há, né? Eles não se viam como europeus, nem os romanos do Oriente nem do Ocidente, eles se viam como europeus por oposição à Ásia e à África, né?
Não se via. Aqui o mapa do Império Romano, antes dessa divisão. Então, na verdade, vou rebobinando um pouquinho, só para mostrar aqui a província da África para vocês, né? Com a capital em Cartago. Então, veja, não é todo o continente, é essa província aqui. Tem a Cirenaica, tinha aqui também a outra que Tripolitânia, que veio depois, que é uma divisão da África aqui nessa parte, né? Isso tudo é onde hoje é o país Líbia, mas na época Líbia era tudo isso aqui, né? E o Egito aqui, tá bom? Então vai mudando ao longo da história os conceitos, né? No Império Romano do Oriente, depois da queda do Império Romano do Ocidente, então o Império Romano do Ocidente ele cai no século V, né? No ano 400 e acho que 90 e blau, né? Só que o do Oriente ele continua até 1453, né? Que é a queda de Constantinopla. Então, o Império Romano do Oriente ele continua mais 1000 anos depois da queda do Império Romano do Ocidente, né? O mundo romano, veja como a nossa história é eurocêntrica, a gente aprende que o Império Romano cai no século V, mas para os bizantinos, para os gregos, eles eram os herdeiros de Roma, não é verdade? Então caiu lá o Ocidente e eles continuaram, eles eram romanos, herdeiros daquela cultura romana, né? Centrado aqui em Constantinopla. Nós, numa história eurocêntrica, chamamos eles de Império Bizantino, veja só. Eu sou contra essa denominação, porque eles não se chamam de Império Bizantino. Bizantino vem de Bizâncio, que era o antigo nome de Constantinopla. Mas para eles eram o Império Romano, né? E se consideravam gregos, né? Então é isso. Desde o século VII, Império Romano, cristão, que eles eram cristãos, só que não era a Igreja de Roma, é a Igreja de Constantinopla, que é a Igreja Ortodoxa, né? Versus o mundo árabe. Eles se viam em oposição ao mundo árabe, né? Eles se viam em oposição ao mundo árabe. Então, eles eram os cristãos em oposição ao mundo muçulmano, né? E o grego clássico, a herança cultural da filosofia grega, né, da política, ela é tanto do Império Romano, do Oriente, quanto dos árabes. Os árabes, eles herdam também essa cultura grega, a filosofia grega. Aristóteles era um filósofo muito estudado pelos árabes e também pelos bizantinos, né? E, na verdade, era mais estudado pelos árabes do que pelos bizantinos, né? Bagdá ou Córdoba do que em Constantinopla, está escrito aí, né? Bagdá, vocês sabem que hoje é no Iraque, né? Então fazia parte do califado lá. E Córdoba hoje ela está na Espanha, mas na época a Espanha também era um califado de Al-Ândalus, né? Era uma terra muçulmana, terra árabe, né? Aqui ainda não há conceito de Europa e Constantinopla nunca é ocidental, nem Europa por oposição à Ásia ou África. Então eles não se consideram ocidentais por oposição à Ásia ou ao Oriente, nem europeus por oposição à Ásia ou por oposição à África. Não existe essa oposição, que nem a gente vê hoje, entendeu? Europa em oposição à África e Ásia, né? Não tinha isso. Eles consideravam enquanto cristãos por oposição aos árabes muçulmanos, né? E não eram de uma filosofia grega por oposição a eles também. Não existe essa filosofia grega é nossa, vocês não. E hoje a gente acha isso, né? É europeu que é herdeiro da filosofia grega. Não, a cultura grega era uma herança também, tanto árabe quanto romana, bizantina. Tudo bem? Agora, na Europa Latina, que é o lado de lá, né, do Império Romano do Ocidente, que depois caiu, né? Então, Aristóteles também é considerado um filósofo mais dos árabes, né? São Tomás de Aquino, ele faz essa adaptação, ele vai buscar nas escrituras árabes, né, nos estudiosos, filósofos árabes, para adaptar e traduzir ele para o latim, o Aristóteles, né? E aí os europeus vão conhecer Aristóteles lá para o ano 1200, né? Essa é a Europa Latina. Então, eles perderam esse contato com a herança grega deles. Eles vão redescobrir isso através dos árabes. Veja só que coisa, né? Hoje, o mito do eurocentrismo é que a Europa é herdeira da cultura helênica, da cultura grega, né? Mas isso não é bem assim, né? Ela conheceu isso através dos árabes. Ela é herdeira da cultura árabe também, né? Por aí, né? Aristóteles não é considerado um filósofo ocidental, nem europeu, né? Não é. Ele é considerado um filósofo, ele é da Grécia, mas ele é um filósofo árabe, que eles foram aprender com os árabes, né? Aqui, de maneira inicial e lentamente, né, a gente falou isso lá atrás, a Europa ela vai se distinguindo da África, que é muçulmana e negra, passa a ser muçulmana e negra, né? E da Ásia, também muçulmana, né? Esses povos vão se islamizando, então o mundo muçulmano, que antes, na época lá dos romanos, não tinha, né, o islamismo.
né? Aliás, surgiu o cristianismo nessa época, o islamismo bem depois. Então, veja só, o que está aqui em verde, então, tanto a África quanto a Ásia aqui, ó, né? Egito, e aqui a Península Ibérica, a gente falou de Córdoba, né? Que é onde hoje é Espanha e Portugal, eram regiões muçulmanas, né? Regiões árabes. E o que era considerado oriental? Era o árabe que era oriental, que nem a gente vê hoje? Ah, Oriente Médio, os árabes. Não, oriental era relativo ao Império Romano do Oriente, ou seja, o mundo ortodoxo, o mundo grego, o mundo bizantino, né? Aqui a religião é importante. Então, Europa começa a se distinguir como um mundo católico, oriental é o mundo ortodoxo, os dois são cristãos, né? E aí tem o mundo muçulmano, né? Que é Ásia e África, né? Vai se tornando o mundo muçulmano. Então essas oposições vão se criando. Aqui não tem dois, tem três. Veja só, né? Tem três. Tudo bem? A partir do Renascimento italiano, né? A Constantinopla cai em 1453, acaba o Império Romano do Oriente. Quem conquista? Os turcos, que são muçulmanos, conquistam Constantinopla e fundam o Império Otomano, que também vai durar 500 anos, 600 anos, né? E aí, o que era ortodoxo vira muçulmano. Então, essa Europa latina, ela começa a ficar sitiada de todos os lados por muçulmanos, tanto lá em Granada, na Península Ibérica, de um lado, né, quanto o Império do Oriente vira Império Otomano, que é muçulmano. E ele se expande também pelos Balcãs, nós vamos ver isso no próximo slide, né, uma região da Europa, vai até Viena. Então, a Europa está sitiada pelos muçulmanos de todos os lados, né? Então, começa, a partir daí, essa ideia de que o ocidental, começa a fusão entre o ocidental latino e o oriental grego versus turcos, árabes e muçulmanos, né? Então, que era 3 passa a ser 2, e a Europa ela se apropria dessa herança grega, helenística, como parte da sua própria cultura. E aí inicia-se essa equação, que o ocidental é helenístico, mais romano, mais cristão, né? Então, tanto o Oriente e o Ocidente, né, que era o latino e o helenístico, né? Então, romano, mas helenístico era o romano do Oriente, então, o romano do Oriente e do Ocidente mais a cristandade. Contra o quê? Contra os turcos, árabes e muçulmanos. Essa oposição que eles estabelecem, nessa clivagem, né? Perceba que essa construção da alteridade que a gente está falando. Né? Por outro lado, os turcos, eles abandonam também essa herança helenística. É esquecido o elo árabe helenístico. Então, os europeus eles se apropriam dessa cultura helenística, né? E aí o que acontece? Em 1492, eu falei para vocês da Europa sitiada, né? Então, o que está em cinza é o conceito de Europa que vai se fundando, né? Está em cinza aí. E aqui em vermelho é o Império Otomano, ó, que ele conquista aqui. Constantinopla é rebatizada a Istambul, que está aqui, né? Está aqui. E eles continuam a expansão, conquistam a Grécia inteira, conquistam todos os Balcãs, chegam até Viena, que hoje é na Áustria, né? Então, para a nossa cultura hoje, ó, a Áustria, parte da Europa, União Europeia, né? Tem muito a ver isso com essa questão da Ucrânia também, né? Depois a gente pode falar, né? Mas nessa época aqui não, ó. Europa não era essa parte aqui é otomana, parte muçulmana, certo? Mesmo hoje, os europeus têm uma dificuldade de ver esses povos do leste europeu como povos europeus. Né? Tem dificuldade, principalmente os muçulmanos lá, ou os povos... A Rússia é herdeira dessa cultura helênica, né? Da cultura bizantina do Império do Oriente. Por isso que eles também não veem os russos como muito europeus, e agora tá essa oposição aí, né? Não viam também os antes ucranianos como europeus, mas agora vem por oposição à Rússia. Então, essas coisas vão mudando, né? Não vamos deter muito nisso, mas é uma questão de atualidades importante que depois a gente pode falar. Aqui, em verde, é o mundo do também muçulmano, mais árabe, né? Em vermelho é otomano, em verde é árabe. Só que é um mapa que ele é não é ele é diacrônico, acho que fala, né? Que ele tem a máxima extensão aqui da expansão muçulmana em verde, né? Então, não é... E aqui a máxima extensão dos otomanos, mas os dois não aconteceram ao mesmo tempo, tudo bem? Quando os otomanos estavam em ascensão, os árabes em verde já estavam em queda, né? Então, na verdade, a linha vermelha, essa linha aqui, ela é contemporânea à expansão otomana. Então, onde está a linha vermelha é onde ia o verde,
né, quando o vermelho estava no máximo aqui, tá bom? Que é onde eu falei Granada. O verde até aqui em cima, ele chegou, mas muito antes dos otomanos conquistarem o Império do Oriente, tudo bem? Então é isso, a Europa, ela se consolida, se concede a Europa, né, para se distinguir do continente, distinguir esse continente, Europa, né, da África e da Ásia, né? E aí ela a parte mais restrita, que é sitiada do mundo muçulmano, né? De Viena a Granada. Então, Viena aqui, né? Aqui, Viena, e Granada aqui, né? Isso aqui era o mundo muçulmano. Então, a Europa era menor do que a Europa que é vista hoje, né? Hoje a Europa é vista em expansão, né? Agora ela chegou na Ucrânia. Antes não era. A Ucrânia antes era parte da União Soviética, não era vista como Europa, era vista como esse oriental aí, herdeiro do Império Romano do Oriente, assim como a Rússia hoje ainda é, né? Então, está se expandindo o conceito de Europa, tá? Né? É isso que a gente tem que pegar os movimentos da história, né? Então, agora em 1492, o que acontece? Colombo chega nas Américas, né? Descobre a América, né? Então, agora tem uma quarta parte do mundo, porque o mundo tinha 3 partes, Europa, Ásia e África, né? E agora tem uma quarta parte, que é a América. Então, pela primeira vez, a Europa passa a ser o centro, porque a Europa era a periferia do mundo antigo. O mundo antigo ele estava centrado ou em Constantinopla, né, ou na Mesopotâmia, né, que já é na Ásia, ou no Egito. Então, é os mapas anteriores que a gente viu, que o centro não estava na Europa, né? E aí, com a quarta parte do mundo, que é a América, então a Europa começa a se colocar como centro do mundo também, né? Por oposição à periferia, que é a África, a Ásia e a América, né? Então, começa essa construção do conceito de periferia e da Europa como centro, Europa centro, né? E aí também que a reprodução visual nos mapas também muda, porque eles começam a fazer mapa mundi, que é igual ao que a gente conhece hoje, que a Europa está no centro do mapa, tá ou não tá? Se pegar o mapa mundi hoje, o que está no centro? Europa. Antigamente não se fazia mapa mundi assim. Fazia centrado na Índia, na China, na Mesopotâmia, tá certo? No Império Bizantino, na Grécia, né? Então mudou também, começou a fazer um mapa centrado na Europa, né? E o mundo todo adota esse eurocentrismo. Então, né, com exceção de alguns lugares como a China, que eu falei lá para vocês, a gente no mundo inteiro tem esse padrão de representar o mundo com a Europa no centro. Só que não existe o centro geográfico assim, né? O centro é cultural, ele é ideológico. Porque a Terra é uma esfera, é redonda, né? Então não tem o centro. O centro está no núcleo da Terra, não em algum continente. O continente é a crosta terrestre, não tem centro, né? Então é isso. O Oriente agora é o continente, né? Passa a se expandir essa ideia de Ásia, né? Então entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, né? Dá para apontar aqui, ó. O Mar Negro está aqui e o Mar Mediterrâneo é esse aqui que divide a Europa da África e da Ásia. Então um continente que está entre o Mar Negro, o Mediterrâneo, o Oceano Índico aqui e o Pacífico do outro lado, onde está a China, esse passa a ser o Oriente, né? Então muda também a ideia de Oriente. Né? E aí, o Ocidente, ele também se funde com o colonialismo, ele justifica o colonialismo e ele também é resultado do colonialismo, né? Que é a expansão colonial dos povos europeus sobre o mundo, sobre a periferia, né? Então tem uma fusão, né? A partir do século XVIII, consuma-se a fusão, né? Entre o Ocidente. Olha que confuso esse conceito do Ocidente, né? Já foi várias coisas, né? Império Romano do Ocidente, esse Ocidente helenístico e tal, tudo que a gente viu. Então, confuso, e aí ele se funde com a helenicidade, né? Então, o Ocidente, ele é a helenicidade, ele é a herdança cultural da cultura grega, da filosofia grega. Hoje a gente vê assim, né? O Ocidente como uma coisa, herdeiros da cultura grega, né? Só que, veja só, Europa, para os gregos, era a anti-Grécia, né? A helenicidade era a anti-Europa, né? O que era grego era anti-Europa, porque a Europa era bárbara. Então se funde essa fusão, né? Consuma a fusão entre helenicidade e Ocidente, né? E aí a Grécia é pela primeira vez incluída na Europa também, que não era, né? Ela parte do Oriente, a Grécia, certo? Vai fazer parte do Ocidente. Então, olha só que é uma coisa confusa, mas é assim mesmo. A história do conceito ela é confusa, né? E essa confusão a gente tem que entender ela, entender que é confuso para a gente poder se apropriar da confusão. Senão a gente reproduz esses conceitos que são ideológicos, são eurocêntricos, sem perceber, né? A gente está reproduzindo essa confusão. Né? Então se funde a ideia de Ocidente com helenicidade, que é a herança cultural grega, com essa ideia de Europa centro, no centro do mundo, né? Com as suas colônias na periferia do mundo. Então se funde essa ideia. Certo? O Ocidente está centrado na Europa. E aí começa a fazer esses mapas centrados na Europa e centrados, sobretudo, no principal império colonial, que era o Império Britânico. Então, a Inglaterra está no centro do mundo. Inclusive, não tem lá o meridiano de Greenwich, que a gente aprende, né? Que é onde começa a contar o fuso horário. O meridiano de Greenwich ele passa em Londres. Então,
a leste do meridiano de Greenwich, o meridiano de Greenwich é o fuso horário 0. A leste dele está o fuso horário +1, +2, +3. A oeste está o -1, -2, -3. Então, o centro do mundo é em Londres. Olha só que coisa louca, ideológica maluca, né? Só que é apoiado numa realidade, porque eles realmente conquistam o mundo inteiro, né? Conquistam o mundo inteiro. Deixa eu ver se eu ligo aqui, fica melhor. Acho que fica melhor, né? Então, eles conquistam o mundo inteiro. Então, essa ideologia da Europa Centro, ela está fundada numa dominação material, concreta, né? Violenta, sobre o resto do mundo. Tudo bem? E agora se começa a falar em Europa Ocidental também, né? Que antes nunca tinha falado de Europa Ocidental, né? Então, veja aqui um mapa com o quê? Com Londres no centro do mundo, né? Londres está aqui, e a Inglaterra, no centro do mundo. Esse é um mapa do Império Britânico, feito na época, mapa da época mesmo, que os britânicos fizeram, com as colônias dele em vermelhinho espalhadas pelo mundo aí, e Londres no centro do mundo, dominando o mundo inteiro. Então, o centro do mundo domina o resto. Veja só, tem a ver com a ideia de centro e periferia que a gente tem também na cidade de São Paulo, por exemplo, né? O centro não é o que é dominante, rico, e a periferia orbita em torno do centro. Então é isso, para eles era isso. O mundo orbitava Londres, na verdade, orbita o Império Britânico. E tá aí, ele não é só nem isso, não é só nem um mapa, também tem desenhos, ó, de culturas que eram as culturas periféricas, que para eles eram culturas inferiores. Então tá aqui, ó, essa pessoa central aqui, né, que é uma figura mitológica, né, com a bandeira aqui do Império Britânico, né, dominando o mundo inteiro, aqui, ó, sentada sobre o mundo. Olha que maluco, né? Ela senta sobre o mundo, né? O Império Britânico está sentado dominando o mundo. E aqui os outros povos, né? Você vê povos de diversas raças, diversas cores, né? Com os seus vestidos a caráter e tal. É uma coisa muito eurocêntrica, né? Preconceituosa. Então vamos falar de eurocentrismo, né? Que é isso, que é a Europa no centro, né? Vamos falar de eurocentrismo, Europa no centro. É uma questão agora mais filosófica, tá bom, pessoal? Então, o que é ilustração que a gente aprende, né? Ilustração, iluminismo, né? A partir do século XVIII. Né? Então, ele é a era das luzes, a era da razão. O que é a luz? A razão, né? Contra o obscurantismo que tinha antes. Então, a razão se emancipa da religião, surgem as ciências, né? Então, a modernidade ela é contraditoriamente essas coisas, né? Então, a razão, a ciência, contra o obscurantismo e tal, mas ela também é a dominação colonial, né, dos europeus sobre o resto do mundo. Olha o que escreve aí o Immanuel Kant, que é um dos principais filósofos dessa época, né? Filósofo alemão, né? Ilustração é a saída da humanidade de um estado de imaturidade culpável. A humanidade é culpada de estar nesse estado de imaturidade, imatura, né? A preguiça e a covardia são as causas pelas quais grande parte da humanidade permanece prazerosamente no estado de humanidade. Então, ela é preguiçosa, covarde e fica prazerosamente no estado de imaturidade, ou seja, infantil, criança. Né? E a ilustração é o quê? É a emancipação disso. Então, ela vira adulta, acende as luzes da razão. Ela tem a coragem, né? A coragem de acender as luzes, de virar adulta. Mas quem que faz isso? É a humanidade inteira? Não, é o povo europeu. Não está escrito aí, mas está pressuposto, né? Está meio que nas entrelinhas, que é o europeu que acende esse estado de razão, de ilustração. Né? Os outros povos permanecem nesse estado de maturidade. Né? E aí um filósofo argentino radicado no México, Henrique Dussel, né? Que é um dos precursores do pensamento decolonial, ele se faz a pergunta, né? Ele fala que a gente tem que perguntar para o Kant. Vamos perguntar para o Kant. Um africano na África, um escravo, né, ou escravizado nos Estados Unidos no século XVIII, ou um indígena no México, ou um mestiço latino-americano depois, devem ser considerados nesse estado de maturidade culpável? Né? Então, o estado o estado de ilustração, o estado do adulto, né? O estado de maturidade, ele é só do europeu? Né? Os outros estão nessa imaturidade? Eles são culpados por estar nessa imaturidade? Né? Vamos perguntar para o Kant. Né? Estão culpados? Eles são culpados ou eles foram dominados pelo europeu? Né? Esse aí é o Immanuel Kant. Aqui, né? Esse aqui. E esse aqui é o Hegel.
outro filósofo alemão, que segundo Dussel é o cara que consolida essa ideia eurocêntrica, né? Ele vai escrever um livro que é sobre a história universal, né? E como ele define? A história universal ela vai do Oriente para o Ocidente. A Europa é absolutamente o fim da história universal, né? O que é isso? A história começa no Oriente, os povos antigos vêm do Oriente, mas a história universal, a razão na história, ele vai falar no espírito, que é a razão, ela vai para o Ocidente, então ela passa os povos mais desenvolvidos antes, e ele usa esse conceito de desenvolvimento, que tinham a razão, eram os povos do Oriente, mas isso passa para os povos do Ocidente, que é a Europa, né? E ela é o fim da história universal, né? Fim da história, né? Então, veja só, isso daí, primeiro coloca a Ásia num estado de imaturidade, né? Que é o começo infantil da história, né? E o europeu, o fim dela, o desenvolvimento dela, o adulto. E depois ele exclui completamente a África e a América Latina desse esquema, né? Exclui completamente. Porque a América Latina, ela não está no Oriente. Ela está no Ocidente, ela está a oeste da Europa, né? Então, não daria para fazer esse movimento de leste a oeste. E tem que excluir a África também, porque a África ela também não está no Oriente, ela está no sul da Europa. Está ao sul. Então, o movimento leste-oeste, segundo o Henrique Dussel, teve que, antes de eliminar da história mundial, a América Latina e a África. E, além disso, situará a Ásia num estado de imaturidade ou de infância essencial, né? Então, são povos infantis e imaturos. Para o Hegel, né, tem uma outra situação que eu não quis colocar, mas além da Ásia estar no estado de imaturidade, de infância, ele exclui a Europa, exclui a África e a América Latina, porque aí eles estão no estado bruto. Ele vai falar isso, o homem é estado bruto. É um estado de natureza, animalesco, não é um estado de humanidade, de razão, né? É um estado mais próximo dos animais do que da humanidade. É assim que o Hegel vê, né? Então ele exclui da história da humanidade a África e a América Latina, que estão no estado bruto de animalidade, né? Até a natureza é mais selvagem na América Latina e na África do que na Europa, aquela natureza selvagem, né? Hostil, né? Grandes animais, peçonhentos, insetos, né? E na Europa não, aqueles bosques do conto de fadas, da princesa, da Disney, né? Aquela coisa bonitinha. Até a natureza é diferente, né? Então, essa coisa mais animalesca, né? Na América Latina e na África, certo? Então, isso é eurocentrismo em ação, né? Eurocentrismo em ação, né? Uma ideologia colonial, imperialista, né? Tá aí o Hegel, né? E aqui tem mais uma citação do Hegel e outra do Dussel, só que eu coloquei a foto do Dussel dessa vez. Esse é o Henrique Dussel, né? Mexicano-argentino, argentino-mexicano. Então, o que o Hegel vai dizer? Olha só, porque a história é a configuração do espírito, o espírito é razão, tá? A história é a configuração do espírito em forma de acontecimento, o povo que recebe tal elemento como princípio natural é o povo dominante, né? Então, quem recebe a razão, que antes era o Oriente, agora é o Ocidente, agora é a Europa, né? Segundo Hegel, ele recebe esse elemento como princípio natural, a razão, o espírito, recebe esse elemento, recebe o elemento do espírito, né? Ele se torna, então, o povo dominante, porque ele recebeu esse elemento, né? O povo dominante nessa época da história mundial. Antes, no passado da história mundial, o povo dominante era outro, era na Ásia, tá certo? Agora é a Europa, né? E contra o direito absoluto que ele tem de ser o portador do atual grau de desenvolvimento do espírito mundial, então o mais alto grau de desenvolvimento da razão, a Europa é portadora. E ela tem esse direito absoluto de ser a portadora desse direito universal, desse espírito, dessa razão, né? Então, contra o direito absoluto que ela tem de ser o portador atual, desse mais alto grau de desenvolvimento, o espírito dos outros povos não tem direito algum. Ele vai dizer que não tem direito algum. E isso é uma ideologia que justifica o colonialismo, a violência, o racismo, o genocídio, né? Porque os povos não têm direito algum, porque a razão está com o europeu. O europeu vai lá colonizar os outros povos. Ele, inclusive, vai levar a razão para eles, né? Segundo essa ideologia, né? Então, os europeus vão lá tirar esses outros povos que estão naquele estado de animalidade, aquele estado bruto de natureza, vão tirar eles de lá e trazer eles para a história da razão, para o espírito, né? Vão desenvolver lá o Estado, né? O capitalismo lá, né? Então, eles têm essa ideologia, vão levar a civilização para esses povos incivilizados, não é isso? Olha quantos termos preconceituosos que eu já usei, né? Que são os termos que estão nessa ideologia e que a gente reproduz e não percebe, né? Então, é importante também perceber, né? E o Dussel vai dizer que essa definição do Hegel, que está escrito aí, é a melhor definição não só de eurocentrismo, mas também da sacralização, então tornar sagrado, sacralização
do poder imperial do norte e do centro sobre o sul e a periferia. Então, o norte sobre o sul, né? A Europa sobre a América Latina, a África e a Ásia. E o centro sobre a periferia. Então, de novo, a Europa sobre a América Latina, a África e a Ásia, que estão na periferia. Né? O antigo mundo colonial e dependente, que é o mundo que foi colonizado pelos europeus e é atualmente um mundo dependente. Né? Então, é a definição do eurocentrismo e da sacralização, tornado sagrado esse poder colonial que eles têm sobre os povos do sul, né? Os povos da periferia. Né? Pessoal, depois disso, vamos falar um pouco de unidade e diversidade. Isso é um negócio importante que a gente tem que tratar aqui. Né? Porque, geralmente, né, existe uma coisa bem intencionada assim, do nosso ensino de história, que vai falar assim, o europeu transformou tem uma variedade cultural imensa dentro da África, vários povos na África e também na América Latina, na Ásia, transformou uma coisa só. São todos esses povos, essa ideologia aí do Hegel, ela transforma tudo uma coisa só, os povos brutos, animalizados, né? O homem estado bruto, né? Transforma numa coisa só. Então tem uma diversidade lá que essa ideologia não vê. Né? E aí vai dizer que a Europa foi dividida pelos europeus não de acordo com as suas culturas. Né? A África foi dividida. Né? Aí já viram esses mapinhas? Que tem a África, a divisão da África pelos europeus e a divisão das culturas que tem lá. E aí são muito mais culturas. Mas também tem uma unidade, percebe? Porque, assim, eu acho que esse negócio bem intencionado, mas ele é ruim também, porque ele apaga uma unidade que os africanos querem trazer. Então, existe também uma coisa que a gente vai entrar nas próximas aulas, mais adiante, na verdade, no segundo semestre, né, que é o pan-africanismo, que é essa visão da unidade africana. Né? Então, tem diversidade, sim, mas também tem uma unidade. Né? Que é uma unidade que existe exatamente porque o europeu transformou eles numa unidade para dominá-los, existe uma unidade na luta contra essa dominação. Né? Então, existe uma unidade que os africanos querem construir, os africanos querem construir uma unidade entre eles, entre esses povos africanos, né? Para se contrapor ao poder colonial imperial europeu. Né? Então, tem uma tensão unidade e diversidade, uma tensão dialética, que a gente precisa entender. Né? Então, o eurocentrismo e o colonialismo, eles reduziram a imensa diversidade que existe entre os povos habitantes da África e também da Ásia, da América Latina, né? Ao mesmo caldo preconceituoso, que é representado pela infância, né? Ora pela infância da humanidade, ora pelo homem estado bruto, que a gente falou. Né? Então, tá aí. Essa aqui é uma foto com vários povos africanos, né? Pessoas representantes de vários povos da África. Né? Então, existe uma diversidade que o colonialismo e o eurocentrismo não considera. Né? Só que a gente não quer só ressaltar essa diversidade, a gente quer também ressaltar a unidade na diversidade. É a unidade na luta. Né? Então, ao perpetrar a dominação do centro europeu sobre toda a periferia africana, asiática, latino-americana, o eurocentrismo ele criou as condições da unidade na luta contra o imperialismo, o colonialismo e o racismo. Né? Então, existe uma unidade na luta, apesar da diversidade, que eles nos iguala a todos, transforma todos nós em povos animalizados, nós nos unimos também na luta contra essa ideologia. Tá certo? É uma unidade na diversidade, respeitando as diversidades que estão unidas na luta. Né? É isso. E aí tem um cartaz chinês, que é um cartaz anticolonial, né, da época da Revolução Chinesa, que é exaltando os povos do mundo a unidade do terceiro mundo, né, do terceiro mundo. É o conceito importante que se cria nessa época, o terceiro mundo, que é essa periferia unida na luta contra o imperialismo. Né? Então está aí um representante da raça africana, né, da raça negra, da raça asiática, né, que é um chinês, e latino-americano, aí um mestiço latino-americano, né, meio indígena, meio branco. Então tem um representante de cada, que também são representantes dos 3 continentes, né, da África, da Ásia e da América Latina. Né. Então vê que o africano ele também é um escravizado que rompe os grilhões, ele rompe os grilhões, ele rompe aqui os grilhões. Né. E aí tem o chinês e o latino-americano. Então é a humanidade na luta. Né. E é isso, pessoal. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, porque, né, a gente vai falar bastante de unidade aqui também. Né? Então, a gente quer ressaltar a diversidade dos povos e a sua história, né, que é uma história apagada pelo eurocentrismo, que ele apaga a história, essa história universal, ela apaga a história dos outros povos, apaga a história. Então, a gente quer, no nosso curso, ressaltar essa história, que são povos que têm história, povos diversos, têm a sua história, né?
mas que também tem a sua unidade na luta, né? Contra o imperialismo, contra o colonialismo, contra o racismo, tá bom? Contra o eurocentrismo. Obrigado aí, pessoal. Então, estamos à disposição lá na plataforma, se vocês tiverem qualquer dúvidas, né? Para vocês quiserem postar alguma coisa lá que tem a ver com a aula, que se interessa ou que não tem também, compartilhar ideias, reflexões com a gente também, fiquem à vontade, tá bom? Estamos à disposição aí de todo mundo, beleza? Um grande abraço, pessoal, até a próxima aula.